Quantos estavam aqui na semana passada? Bênção de Deus. Semana passada eu li a oração do Pai Nosso, não é? E eu comentei com vocês o seguinte, que naquela oração nós encontramos o Senhor Jesus, Ele ensinando os seus discípulos a orar e falando algumas coisas que nós temos que atentar, nós temos que perceber e nós temos que ter muita atenção. Capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9, nós encontramos a oração do Pai Nosso, não é? E a partir do versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu disse quarta-feira passada que aqui estão nessa oração, e não é por acaso que estão nessa oração, 3 assuntos que para nós eles são tremendamente importantes. 3 assuntos que mexem conosco. 3 assuntos que, de certa forma, geram ansiedade na nossa vida. E semana passada eu tratei de um desses assuntos. Eu tratei de perdão, né? Quando Jesus diz, perdoa-nos, perdoai os vossos ofensores, né? Assim, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Eu trouxe essa questão do perdão e falei semana passada sobre a dinâmica do perdão. E eu disse que tem 2 outras coisas também que nos causam uma certa ansiedade. Primeiro, é o pão de cada dia, é o provimento, né, que nós naturalmente passamos por algum sentimento de ansiedade em algum momento da nossa vida em relação a isso. E o outro assunto que Jesus aborda aqui é a tentação. Eu disse que eu vou abordar esses 2 assuntos nessas próximas quartas-feiras. Não é quarta-feira que vem, não, porque nós vamos ter a campanha mundial de oração, mas hoje eu vou começar a abordar esse tópico que fala do pão nosso de cada dia, que fala a respeito da provisão do Senhor nas nossas vidas, né? Se há uma coisa que nos preocupa naturalmente, é a quantidade de dinheiro que nós vamos dispor para sobreviver, para realizar os nossos sonhos, para realizar os nossos projetos. Não somente falando, por exemplo, em provisão acerca do dia, mas também em provisão para o futuro. A gente se preocupa com o futuro, não é? Naturalmente. A gente é muito ansioso nessa área. Eu não sei se você é mais ou menos ansioso, mas em geral, todo homem ele é ansioso nessa área de provisão, não é? Quando o dinheiro começa a faltar, quando começa a ficar apertado, quando as coisas não andam tão bem como a gente acha que deveriam andar, a gente começa a ficar meio ansioso. E não é por acaso que Jesus ele aborda esse assunto aqui na oração dominical, e aqui mesmo no capítulo 6, no versículo 26, ele diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Não é por acaso que Jesus fala isso, né? Jesus aborda esse assunto e ele diz que os pássaros, eles não colhem, eles não semeiam, mas o Pai Celeste os sustenta. Eu gosto muito dessa expressão de Jesus. O sustento que vem do Pai Celeste, não é? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui e o que Ele está perguntando para nós? Ele está perguntando o seguinte: você por acaso já viu algum passarinho preocupado com o dia de amanhã? Você já viu algum pássaro com a testa enrugada? Já viu algum pássaro com olheira nos olhos, porque não dormiu à noite, preocupado que tem que pagar uma conta amanhã? Você já viu algum passarinho entrar em estado de depressão por causa de uma crise financeira? Em outras palavras, o que Jesus está perguntando para nós é justamente isso aqui. Você já viu algum passarinho perder o sono porque a inflação fez aumentar a prestação do ninho próprio? Você já viu?
Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ninguém nunca viu um pássaro preocupado. Por que ninguém nunca viu um pássaro preocupado? Os pássaros descobriram uma coisa que nós, muitas das vezes, nos esquecemos. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. Irmãos, Jesus usa essa figura para nos ensinar que não deveríamos andar segundo o curso desse mundo, segundo a ótica dos incrédulos, que vivem preocupados, que vivem atarantados, juntamente sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Nós precisamos demonstrar a nossa despreocupação nesse sentido, a exemplo do que nós vemos nas aves dos céus. Não é? Mas, olha, francamente, vamos ser francos aqui. É assim que nós vivemos? É assim que nós vivemos? E quando eu falo nós, eu estou falando de crentes, servos do Senhor, pessoas que conhecem a palavra de Deus e que, creio eu, conhecem a Deus. Não é? Será que realmente nós cremos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Essa é uma pergunta-chave. Por quê? Quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, parafraseando o Antigo Testamento, e ele diz assim: o justo viverá pela sua fé, ou o justo viverá pela fé. Nós sempre, ou na maioria das vezes, nós tendemos a pegar essa frase e aplicar isso à questão de salvação. Né? Aplicar isso à questão não de que nós seremos salvos pelas nossas obras, nós seremos salvos pelos nossos méritos, nós seremos salvos por pagar alguma coisa, por contribuir de alguma forma financeiramente, por fazer algum tipo de sacrifício. Nós associamos a isso. Mas a verdade, irmãos, que essa frase ela é muito mais abrangente. Ela ultrapassa o contexto da nossa salvação, e uma das áreas que ela tem que entrar é justamente na nossa área financeira, na nossa vida financeira. O justo viverá pela sua fé. Não é? Uma frase que a gente ouve, que eu ouço desde pequenininho, e sempre vejo pessoas falando isso, pessoas dizem o seguinte: olha, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Você tem emprego, irmão? Não, eu vivo pela fé. Né? Você recebe salário de alguém? Não, eu vivo pela fé. Você tem algum empreendimento, tem alguma pensão? Não, eu vivo pela fé. A gente sempre associa essa questão de viver pela fé a esse tipo de crente, a um missionário, a um pastor de uma igreja pequena que é incapaz, por exemplo, de suprir o sustento do pastor na sua integridade, ou em parte, ou em nada. A gente associa isso a um irmão que vive sem salário definido, a um irmão que vive sem mantenedores, a um irmão que vive sem renda fixa. E nós temos vários irmãos que vivem assim, que vivem de ofertas. Irmãos que vivem, né, pregando nas igrejas, recebendo ofertas, e ali tira o seu sustento, tira a sua manutenção. A maioria dos pregadores itinerantes faz isso. Não pedem nada, a maioria deles não pede nada. A igreja dá, a igreja abençoa, e vive assim. Né? Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos analisar esse conceito de viver pela fé de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais extensiva. A verdade é que Deus quer que todos nós vivamos pela fé. Todos nós vivamos. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus quer que você viva pela fé. Sabe por quê? Porque se você não viver pela fé, você não se enquadra dentro daquele grupo que lá diz que são justos. O justo viverá pela fé. Quem vive pela fé
está dentro desse grupo. Quem não vive pela fé não está incluído nesse grupo. Não é isso? Logicamente a gente entende isso. Então veja o seguinte: Deus quer que todos nós vivamos pela fé. Isso não fala somente salvação. Nós podemos pensar nisso em termos de sustento. Em termos de sustento. Tanto sustento pessoal como sustento da obra de Deus. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Agora, para que eu possa viver pela fé, primeiro eu tenho que entender o que é fé. Não é? Como é que eu vou viver pela fé se eu não sei o que é fé? Se eu não entendo o que é fé? Para que eu possa viver pela fé, eu tenho que obter fé. O combustível do meu sustento é a fé. Eu tenho que obter esse combustível para a minha vida. E como é que se obtém fé? E o que é fé? Fé não é esforçar-se para crer. Tem gente que pensa que ter fé é assim: eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. Né? Não é isso. Não é isso. Por mais que você faça força, por exemplo, para acreditar em Papai Noel não existe. É um mito, é uma lenda. Não é? Então não adianta você ficar se esforçando para acreditar em Papai Noel. Isso não é fé. Isso não é fé. Por outro lado, o nosso Deus existe. O nosso Deus existe. E Ele existe independentemente de crermos nele ou não. Ele existe, é um fato. A sua existência e o seu poder não dependem da nossa fé. Não dependem da nossa fé. Então, gente, o que é fé? Segundo a Bíblia, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, de fatos que são invisíveis. Hebreus 11:1 fala isso. Em outras palavras, o que é fé? Fé é crer que algo acontecerá antes mesmo que aconteça. Fé é crer que temos aquilo de que precisamos, mesmo quando nada temos. Fé é uma firme confiança no caráter de Deus. É saber que, embora não vejamos a solução de um problema, Deus a vê. Isso é fé. Isso é fé. Não é? Então, biblicamente falando, a fé, ela provém de três coisas. Primeiro, de sabermos o que Deus deseja de nós. Segundo, de obedecermos às ordens que Ele nos dá. Terceiro, de confiarmos que Ele fará à sua maneira e na hora certa aquilo que nós precisamos. Vou repetir as três. Sabemos o que Deus deseja de nós. Você sabe o que Deus deseja de você? Segundo, obedecemos às ordens que Ele nos dá. Terceiro, confiarmos que Ele fará à sua maneira, não na nossa maneira, na hora certa, aquilo que nós precisamos. A fé bíblica passa por aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre esses três passos aqui. Primeiro, sabermos o que Deus quer que nós façamos. Não é? Romanos 10:17 diz o seguinte, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, para termos fé, nós precisamos ouvir o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus nos recomenda, o que Deus diz na sua palavra escrita, em mensagens que Ele mesmo nos dá, quando nós lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo vivifica esses textos da letra escrita, do Logos, e transforma isso em rema, em palavra viva. É assim que Deus nos dá ordens. É assim que Deus fala conosco. É assim que Deus nos direciona. Não é? A orientação do Espírito Santo, ela nunca vai estar em contradição com a palavra que está aqui escrita.
A orientação do Espírito Santo nunca vai entrar em contradição com o caráter de Deus. Então nós precisamos saber quais são as ordens de Deus para nós. O que Deus está dizendo para nós? Porque quando nós entendemos as ordens de Deus, quando nós ouvimos as ordens de Deus e quando nós obedecemos as ordens de Deus, Deus se compromete conosco. A partir do momento que nós nos comprometemos com Ele, Deus nos compromete conosco. Ou seja, o segundo passo é fazer o que Ele ordena. Quando você está fazendo o que Deus ordena, você ouviu a ordem de Deus, você se dispôs e você está fazendo aquilo que Ele ordenou você fazer, meu irmão, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Não foi isso que Ele fez com Elias? Vai para tal lugar. Elias, o que Ele fez? Ouviu a ordem, entendeu a ordem, partiu para lá. Eu vou te sustentar lá. E ele foi e foi sustentado. Por quê? Porque Elias obedeceu e foi. Quantas e quantas vezes Deus dá a ordem para a gente e nós não obedecemos? Quando nós obedecemos, Deus, Ele se compromete conosco. Sabe por quê? Porque fé não é simplesmente você acreditar intelectualmente. Fé demanda uma ação da nossa parte. E a ação da nossa parte, ela vem através da obediência à ordem que você recebeu. Deus fala conosco, irmãos. Deus fala. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a entender as direções de Deus. Salomão Coutrin esteve aqui recentemente, né? Quantos foram abençoados com a vida do Salomão aqui? Foi muito bom. Eu sou fã incondicional daquele homem. Não é um grande pregador, não é um grande orador, mas é um homem de Deus, um homem simples, um homem com uma autoridade espiritual, como poucos que eu conheço por aí. Ele esteve aqui e nós conversamos muito sobre isso. Ele falou assim: Nilton, eu vou te mandar um livro. Vou te mandar um livro. Esse livro chama-se Fé e Finanças. É um livro escrito pelo fundador da Jocum, Loren. E ele mandou o livro para mim. Esse livro chegou no sábado passado, lá em casa, e segunda-feira em diante eu comecei a ler esse livro. Que bênção, irmão, que bênção. Ele nem sabia que Deus já tinha colocado no meu coração falar sobre esse assunto aqui. Mas esse livro trouxe tanta riqueza, tanta coisa gostosa. O nome desse livro é Fé e Finanças. Eu não sei se tem nas livrarias aqui, não sei se tem, mas tem coisas ali belíssimas. Por exemplo, o primeiro capítulo que eu li do livro já fui impactado demais, né? Ele conta uma história muito interessante. Diz que ele estava na Jocum, na Suíça, orando com os obreiros numa reunião. E de repente naquela reunião, Deus falou com ele e disse assim: a Jocum aqui da Suíça precisa de um sítio para fazer os seus treinamentos. Eu vou dar um sítio para Jocum. Aí ele ouviu aquela palavra de Deus e compartilhou na reunião e pediu que os demais irmãos tivessem oração para que Deus confirmasse aquela palavra, e Deus confirmou aquela palavra. E ele descansou no Senhor. Começou a olhar sítio. Né? Não tinha dinheiro no bolso, não tinha nada, mas começou a olhar sítio. E passando um dia em frente a um sítio daqueles lá, ele viu assim: leilão de peças, artigos, equipamentos para agrícolas para sítio. Ele falou assim: mas se Deus vai dar um sítio para a gente já vai comprar os equipamentos. Aí chegou lá na sede, juntou a turma e falou assim: ó, eu passei ali, tem um leilão. Vamos lá ver se a gente consegue comprar alguma coisa com o dinheiro que a gente tem, porque Deus vai dar um sítio para a gente precisa de equipamento. Aí diz que eles foram lá, arremataram uma carroça, arremataram um negócio de uma sementeira de semear, né?
Arremataram lá uns artigos, aquele negócio todo, pegaram aquele negócio, botaram dentro de um caminhão, levaram lá para o prédio, para a sede deles, e deixaram aquele negócio lá. Não passou muito tempo, irmãos. Disse que uma obreira da Jocum voltou para sua casa. Ela era filha de um pastor local lá da Suíça. Voltou para sua casa e durante o almoço com os pais, ela comentou e disse o seguinte: olha, Deus disse na nossa reunião lá da Jocum que vai nos dar um sítio. Aí o pai dela levantou a cabeça e disse assim: como é que é essa história aí? Eu disse: não, Deus disse que vai nos dar um sítio. Aí o pai falou assim: mas sítio para quem? Quem é Jocum? Quem é Jocum? Aí começou a explicar o que era Jocum, quem era Jocum. Aí aquele pai virou para ela e falou assim: minha filha, olha, essa semana eu fui procurado por uma organização não governamental e os líderes dessa organização, eles estão ficando velhos. Eles vieram com essa conversa para mim. Estão ficando velhos, já estão cansados de desempenhar o seu trabalho aqui, e eles estão procurando uma organização para doar um sítio aqui na Suíça, no valor de $1 milhão. Será que essa não é a resposta de Deus? Eu preciso contar o final da história? A Jocum ganhou um sítio na Suíça de $1 milhão. $1 milhão. Agora você pensa no seguinte: que tipo de fé é essa que faz uma pessoa comprar uma carroça porque Deus disse que ia dar o sítio? É isso que eu chamo de fé ativa, fé operante, fé que movimenta os céus, fé que agrada o coração de Deus. Se Deus disse que vai dar, Ele vai dar. Não sei como, não sei quando, mas eu tenho que ter uma fé ativa, uma fé operante. Às vezes Deus não age da maneira que nós pensamos que Ele vai agir. Isso aconteceu lá na Suíça com a Jocum, mas já aconteceu aqui conosco. A compra desse prédio aqui do lado é um grande exemplo disso. Deus colocou no nosso coração comprar esse prédio. Deus disse que vai nos dar esse aqui do lado. Eu não esqueci disso, não. Não sei como. Não sei quando. Mas já botamos um pezinho lá dentro. Vamos falar baixo. Né? Já botamos um pezinho lá dentro. Foi a mesma coisa aqui do lado. Nós botamos um pezinho lá. Não ficamos parados. Eu fui atrás de arrumar meios para comprar. Fizemos aí consórcio de imóveis, tomamos um cano de mais de R$100 mil nessa brincadeira de consórcio de imóveis. O consórcio faliu e bagunçou tudo. E quando eu estava chateado porque o consórcio faliu, Deus fez um milagre. Deus abençoou um irmão para dar um dízimo de R$246 mil, que foi exatamente o valor que a dona do prédio pediu. Aí eu, Senhor, obrigado. Ainda tomei uma bronca de Deus. Falei: está vendo? Você pensa que é pelo seu meio? É pelo meu. Você pensa que é do teu jeito? Não é não, é do meu jeito. Então, irmãos, quando nós fazemos o que Deus ordena, nós precisamos ter uma fé que é ativa. Nós precisamos avançar. Deus dá ordem de vez em quando para a gente que a gente fica assim meio estremecido, né? Eu vou conversar sobre isso nas próximas quartas-feiras, usando alguns exemplos aqui, que vocês vão ver como é que
Não é fácil obedecer a Deus nessa área também, mas nós temos que estar atentos e temos que obedecer. Por quê? Porque o terceiro passo é aquele que diz que nós temos que crer que Deus vai fazer a parte dele. Nós somos muito desconfiados. Se Deus te chama para alguma coisa e diz que vai te sustentar, não desconfia não, irmão. Fica firme. Fica firme. Por quê? Porque se nós desconfiarmos e começarmos a entrar em desespero, em ansiedade, em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte: nós não estamos confiando em Ti, Deus. Nós não confiamos em quem deu a ordem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você, por exemplo, vai comprar um imóvel. Comprou um imóvel, aí você faz um contrato de compra e venda, não é isso? Aí na hora que você vai assinar o contrato, o vendedor traz o contrato para você e diz para você assim: ó, não precisa ler o contrato, pode confiar em mim e assinar. Você assina? Você assina? Eu vou responder relativamente. Depende. Depende de quem é o vendedor. Se eu conhecer o vendedor, se eu confiar nele, ele pode trazer uma folha em branco que eu vou assinar. Vocês estão entendendo? Eu tenho algumas pessoas que eu confio. Se trouxerem uma folha em branco para eu assinar, eu vou assinar. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa, não é? Se nós cremos na palavra de Deus, se nós conhecemos o caráter de Deus, se nós conhecemos o currículo de Deus, se nós examinarmos os atributos de Deus revelados na Bíblia, se nós estudarmos as promessas que Ele nos faz, se nós lermos os relatos de que Ele já fez e continua fazendo, se nós relacionarmos todas as ocasiões em que Ele já foi fiel a nós e a outros que nós conhecemos, e depois disso, nós nos assegurarmos de que Ele é digno de toda a nossa confiança, aí você pode dizer que tem fé. Aí você pode dizer que tem fé. Agora, não é fácil. Não é fácil. Há ocasiões que ter fé ou viver pela fé significa esperar e dar a Deus o campo para Ele atuar. Não é? Domingo de manhã eu contei uma história aqui, dei um exemplo sobre fé que eu quero repetir aqui. Um agricultor, ele contou uma história para exemplificar o que é ter fé. Essa história diz o seguinte: diz que Deus virou para esse agricultor e disse assim: você está vendo aquela árvore ali grande, frondosa? Estou, Senhor. Você está vendo aquele galho ali que está a 5 metros de altura? Estou, Senhor. Eu quero que você suba naquela árvore e se sente na ponta daquele galho. Sim, Senhor. Subiu, sentou na ponta do galho. Só que tem o seguinte: na hora que ele sentou na ponta do galho, ele ouviu um barulho de um serrote. Ele olhou para trás e lá, na junção do galho com o tronco, estava Satanás com o serrote serrando o galho.
O que você faria? O que você faria numa situação dessa? Seja sincero, irmão. O que você faria numa situação dessa? E ele olhava, está Satanás lá, cortando o galho. Aí esse camarada ele diz o seguinte: ter fé é você continuar sentado na ponta do galho, firmado na ordem que Deus te deu, na certeza de que a árvore vai cair, Satanás vai cair e o galho vai ficar suspenso no ar. Já pensou nisso? Já pensou nisso? A maioria de nós não quer sentar na ponta do galho. Prefere confiar em outros recursos, né? Mas quem confia em Deus e quem se dispõe a obedecer a Deus, logo compreende que há certas coisas que só poderá realizar com auxílio de Deus. Não tem outro jeito. Quando nós obedecemos às ordens de Deus, nós fazemos a nossa parte e deixamos que o Senhor faça a parte dele. Isso é a fé bíblica. A fé bíblica nos leva a fazer o que é possível, deixando com Deus o que é impossível. Isso é fé bíblica. Só exercitamos fé quando nós não temos nenhum outro recurso a não ser Deus. A não ser Deus. Tem situações que a gente ouve, né? Cada história que é muito interessante. Nesse livro do Loren, ele conta a história de um jovem da Jocum que ele viajou de um determinado lugar para outro para preparar uma conferência, um seminário, uma convenção que havia lá. E ele chegou lá, teve que gastar todo o dinheiro que ele tinha e ele precisava voltar. E como é que ele ia voltar sem dinheiro? E para voltar ele tinha que pegar uma barca, né, um navio, atravessando. Esses lugares eram 2 ilhas, ele tinha que atravessar de uma ilha para outra e tinha o dinheiro da passagem. Precisava do dinheiro da passagem, ele não tinha dinheiro da passagem. Aí diz que ele pensou o seguinte: olha, eu vim aqui debaixo da ordem de Deus, Deus vai prover. Eu lembrei de uma coisa, ele falou assim, eu lembrei que na vinda, só na metade da viagem, o cobrador veio cobrar a passagem. Então eu vou embarcar nesse navio e vou ficar esperando o que Deus vai fazer. Aí diz que ele embarcou no navio, sentou lá e diz que sentaram do lado dele 2 pessoas, um senhor e uma senhora, um casal de médicos, muito simpáticos e tal, e logo puxaram assunto com ele e perguntaram para ele assim: o que você faz? O que você está fazendo? Aí ele explicou: olha, eu sou missionário, eu vim fazer um trabalho aqui, assim, preparar um trabalho, uma convenção, tal. E ele disse que ele estava contando e olhando de rabo de olho para ver o cobrador, né? E conversando, e aquele negócio, e olhando o cobrador, daqui a pouco, lá vem o cobrador. Passa por um, passa por outro, e ele aqui conversando, né? Conversando, disse que quando chegou em cima deles, o cobrador disse assim: a passagem. Aí disse que ele meteu a mão no bolso vazio, né? Aí quando ele meteu a mão no bolso, o médico segurou a mão dele e falou assim: deixa que eu pago a tua passagem. E pagou a passagem dele. Isso é sentar na ponta do galho. Isso é sentar na ponta do galho, né? Então, irmãos, a fé, ela passa por aí. Pode ser que a gente nunca passe por uma situação como essa, né? Pode ser. Mas quem nunca aqui
passou por uma situação na qual você precisa de uma intervenção direta de Deus? E várias vezes eu já passei. Várias vezes eu já passei. Domingo e semana passada mesmo eu contei uma aqui. Só por Deus para sair aquilo lá. Intervenção direta de Deus. Como é que nós vamos ter certeza que Deus vai nos socorrer quando a gente fica olhando e vendo o diabo serrando o galho? O segredo é obedecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele, em quem confiamos. Quando nós ouvimos a ordem e obedecemos a ordem, Deus se compromete conosco. E aí nós estamos seguros, não é? Aí você fala assim, pastor, será que eu não tenho que ter um emprego? Será que eu não tenho que ter renda fixa para viver pela fé? Não é isso, irmão. Não é isso. Você pode ter um emprego, você pode ter renda fixa, mas você precisa viver pela fé. O que é viver pela fé? É se dispor a obedecer a Deus e crer que Ele vai te sustentar na medida em que você se dispõe a isso. Isso é viver pela fé. Não é? Você pode, por exemplo, perguntar como é que você vai gastar o seu salário. Senhor, onde é que eu vou aplicar? Em que eu vou aplicar? Que missionário que eu vou ajudar a sustentar? Que projeto que eu vou... Senhor, o que eu vou fazer? Se nós fizermos tudo o que Ele nos manda fazer, nós estamos vivendo pela fé. Quantas e quantas vezes eu já havia reservado um dinheiro para alguma coisa e Deus me disse para fazer outra, para entregar para outro lado? A gente tem que obedecer. Tem que obedecer, isso é viver pela fé. Ele pode nos orientar a fazer determinados investimentos, né? E se nós fizermos segundo a vontade dele, nós estaremos vivendo pela fé. Quer tenhamos lucros ou quer tenhamos perdas. Tem a história de um empresário. Esse empresário, ele investe na China, na República Popular da China. Um dos vários empreendimentos que ele tem é lá na China. Não é? E ao longo dos anos em que ele tem investido na China, ele só tem tido perdas de dinheiro. Mas Deus mandou ele investir na China. Agora, esse investimento que ele faz na China, esse empreendimento que ele tem naquele país, possibilitou o quê? Que vários crentes fossem para lá para testemunhar do Evangelho de Cristo. O que Deus fez? Deus deu uma ordem para ele investir na China. Ele começou a perder, mas ele continuou investindo na China. Deus deu outros investimentos para ele que dão lucro que cobrem a perda que ele tem na China. E ele continua lá, com o empreendimento lá, mandando gente para lá testemunhar do Evangelho, ele mesmo indo lá testemunhando do Evangelho. Esse cara é um cara que vive pela fé. E vive pela fé. Por quê? Porque vive em obediência a uma ordem de Deus. Então, irmãos, o segredo da vida pela fé é atender ao que Deus ordena, obedecer e confiar nele. E não passar a agir segundo métodos ou fórmulas humanas, né? Quando nós obedecemos, ele se envolve profundamente conosco. Profundamente conosco. E como o dinheiro é extremamente importante para todos os aspectos da nossa vida, Deus, ele pode atuar em nossas finanças de maneira extraordinária, se nós dermos liberdade para ele fazer isso. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, irmãos, o meu convite nessa primeira palavra aqui sobre esse assunto, eu vou estender essa palavra depois, é para que você viva pela fé. Viva pela fé. Essa palavra não é para aqueles que estão passando por dificuldade hoje. É também.
Porque é fácil você dizer para um camarada que está passando dificuldade, viva pela fé. Não é? Ele tem que viver pela fé mesmo, porque ele está passando dificuldade, ele tem que ter fé. Mas essa palavra é para todos nós. Estejamos em dificuldade ou não. Essa regra é para todos nós, estejamos em dificuldade ou não. Irmãos, todas as vezes que Deus me deu uma ordem, que eu atendi a ordem do Senhor em generosidade, Deus me abençoou de uma forma surpreendente. Surpreendente. Isso é um testemunho meu, pessoal. Pessoal. Eu não vou contar casos aqui, não. Mas eu estou dizendo isso para você, acredite em mim. Acredite em mim. Viva pela fé. Deus vai fazer maravilhas. Maravilhas. Na sua vida financeira. E na vida financeira dessa igreja. Porque você é essa igreja. Amém? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantos querem assumir um compromisso de viver pela fé? Vamos ficar de pé e vamos orar nesse sentido. Quarta-feira que vem nós vamos ter a CMO. Na outra quarta-feira eu vou continuar esse assunto. Tá? Tem muita riqueza, tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Em nome de Jesus, aproveite isso, guarde isso. Aprenda isso em nome do Senhor. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra ministrada hoje. Obrigado, Senhor, porque nós somos pessoas naturais, pessoas que são afetadas pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelos momentos que estamos vivendo. Mas nós queremos mudar essa lógica na nossa vida. Nós queremos, Pai, não viver ansiosos. Nós queremos, Pai, viver pela fé. Nós queremos verdadeiramente entender a Tua palavra, entender o Teu querer, entender a dinâmica do Teu reino em todas as áreas, inclusive na área financeira. Obrigado porque nós podemos aprender isso essa noite. Obrigado por cada um que se dispôs a estar aqui. O Senhor separou essas pessoas para estar aqui, porque eu creio que o Senhor quer abençoar essas pessoas que estão aqui, a cada um de nós. Eu creio que o Senhor quer mudar a nossa história também na área financeira. Eu creio que o Senhor quer nos ensinar a viver pela fé, entendendo verdadeiramente, ouvindo as Tuas ordens e obedecendo as Tuas ordens, Senhor, crendo que o Senhor vai nos sustentar na ponta do galho, que tudo mais vai cair, mas o galho não vai cair. Nós cremos nisso, Pai, declaramos isso em nome do Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui nesse lugar. Meu irmão e minha irmã que tem passado por dificuldade financeira, em nome de Jesus, inaugura uma nova etapa de vida agora, Senhor. Eu ministro isso sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, a inauguração de uma nova etapa de vida financeira, uma etapa de bênção, uma etapa de sustento pleno, uma etapa, Senhor, de realização, uma etapa, Senhor, de dignidade, de total despreocupação nessa área, porque sabe que o Senhor vai sustentar, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai fazer o que é necessário fazer, o Senhor vai fazer a sua parte. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Por isso nos apresentamos diante do Senhor com essa disposição. Meu irmão e minha irmã que levantou a mão dizendo que quer viver pela fé. Senhor, nos apresentamos assim. Essa igreja quer viver pela fé, Senhor. Essa igreja quer ver os milagres do Senhor. Essa igreja quer perceber que o Senhor quer usá-la em muita coisa que nós não enxergamos ainda, que nós não vislumbramos ainda, mas que o Senhor está vendo, o Senhor está enxergando. Mas nós declaramos a nossa fé nessa noite. Fé sobre coisas que não vemos, mas que o Senhor vê. Nós declaramos isso nessa noite. Isso é real para nós. Isso é verdade na nossa vida. Nós oramos assim e aprendemos a descansar no Senhor, a crer no Senhor e a andar na Tua presença, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Glorifica o nome do Deus provedor. Glorifica o nome do Deus que te sustenta. Glorifica o nome do Deus que cuida de você. Glorifica o nome de Deus que cuida dos pássaros. Não deixa faltar nada para eles e que não vai deixar nada faltar para você. Glorifica o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos meios do Senhor. Obrigado pelo sustento do Senhor. Obrigado pelas ordens do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de nos envolvermos no Teu reino, também nessa área financeira. Obrigado, Senhor. Obrigado. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que duvidamos do Senhor. Perdoa-nos às vezes que nós deixamos a ansiedade penetrar no nosso coração. Perdoa-nos às vezes que nós murmuramos até. Perdoa-nos, Senhor. Inaugura uma nova etapa na nossa vida. Eu busco isso em Ti e eu ministro isso em Ti, sobre a vida da Tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia!